Boa noite, gente. Sejam todos e todas abençoados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Agradeço a Deus pelas nossas vidas, pela vida de quem vai acompanhar ao vivo e estará estudando comigo a Divina Palavra, estudando o divino plano de salvação para a vida do ser humano e também quem vai ver depois, Eu espero que as pessoas que estejam participando, que vão participar, também compartilhem, porque aqui nós estamos tratando de salvação, E salvação ou perdição são duas coisas eternas. Quem for salvo e for para o céu é por toda a eternidade. Quem for para o outro lado também será por toda a eternidade. Então, vamos falar com Deus, amém? Deus bendito, Deus Senhor Todo-Poderoso, honra e glória seja ao Senhor, Deus de maravilhas, mas um dia nos concedesse o privilégio de viver, Senhor. E assim nos reunimos mais uma vez através da fé, a fé no Senhor, a fé na Tua Palavra, Senhor, a fé que o Senhor é cumpridor das Tuas promessas, promessas de paz, de bem e, sobretudo, de salvação. Então fala aos corações de todos nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor, através das vidas de quem ouvirem. Amém? Gente, então na live da semana passada nós falamos de como o batismo e a ceia do Senhor, Nós evangélicos nós falamos ceia do Senhor ou Santa Ceia, A Igreja Católica é chamada de comunhão, Então nós estudamos, nós vimos na Palavra de Deus que a coisa tem que ser feita de forma consciente, E ainda sobre o batismo, e sobre a Santa Ceia, nós acrescentamos aqui a regeneração, Porque na verdade o batismo faz parte do plano de Deus para a nossa regeneração, Nós caímos no pecado, lá no Jardim do Éden, através dos nossos primeiros pais terrenos, E nós perdemos o direito de vida eterna. Nós ficamos, toda a descendência deles até o fim dos tempos ficou condenada ao inferno, ao fogo eterno. Mas o Senhor Deus, que Ele é amor, misericórdia e bondade, lá mesmo no paraíso Ele instituiu um plano de salvação, Um plano de salvação, e esse plano de salvação seria o novo nascimento, ou a regeneração, Então, o batismo faz parte da regeneração, Mas o que é regeneração, Regeneração é uma revivificação, É uma recuperação moral do ser humano, uma recuperação moral, uma recuperação espiritual, Porque pelo pecado original, nós perdemos a nossa característica original, A palavra diz que nós fomos criados, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas com o pecado nós perdemos aquela semelhança a Deus, espírito de semelhança espiritual, E nós ficamos condenados ao inferno. Todas as descendências de Adão e Eva por todos os séculos, Mas na verdade, se o Senhor Deus não tivesse instituído esse plano de salvação, na verdade a humanidade de certo que nem existiria mais, Porque além da ação de Satanás no mundo, a natureza pecaminosa nossa, o ser humano já teria se autodestruído completamente, Então, a regeneração é uma reconstituição, dos atributos morais, tem atributos de Deus, quer dizer, itens da qualidade moral espiritual de Deus, que só Ele tem, e tem outros que o ser humano regenerado também tem, Então sobre a regeneração, mais para frente nós vamos estudar especificamente, mais aprofundadamente, o que é a regeneração, Porque certamente nós que somos regenerados, nós temos que continuar regenerado e mergulhando cada vez mais, nessa maravilha, que nos é concedida pela graça. E quem não é regenerado, você tem que ser regenerado. Só os regenerados entrarão na glória eterna.
os não regenerados irão para o padecimento eterno, né? Então, nós falamos na semana passada sobre a importância do batismo e da ceia do Senhor, né? Ou comunhão, como é chamado na Igreja Católica. Ocorre em nossos dias, né? Nós já falamos, acho que eu já falei isso também isso, que ocorre em nossos dias em muitas igrejas, né? As pessoas confessarem o Senhor Jesus no embalo, né? De repente a pessoa está numa igreja católica, numa religião qualquer, ou no ateísmo, sem religião, e a pessoa ouve a palavra de Deus e ela crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que ele nasceu, padeceu pela salvação do ser humano, para a regeneração do ser humano, e que para tomar posse dessa bênção da salvação, ela tem que reconhecer e confessar o Senhor Jesus. Então a pessoa vai, às vezes até ouve assim de uma forma banal e vai numa igreja e faz isso, né? E muitas vezes até faz, né? Confessa o Senhor Jesus, como se diz na gíria, no embalo, né? Na emoção daquele momento, né? Simplesmente estimulado pelos cânticos, né? Principalmente os do grupo de louvor que nós entoamos nas igrejas pentecostais, né? Que tem certos cânticos que são assemelhados às músicas, né? Seculares, né? Que as pessoas ouvem no rádio aí, né? Então as pessoas muitas vezes acostumadas, né? Ouvem esses hinos, se enchem de ânimo e vão lá na frente e confessam o Senhor Jesus, né? Confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, né? E, bom, aí de repente também a pessoa está numa igreja que não ministra uma preparação para o batismo, né? Não tem escola bíblica, não tem cultos de ensinamento, não tem culto de doutrina, e a pessoa parte para um batismo também inconsciente, né? E logo depois toma a ceia do Senhor inconscientemente, sem saberem e sem se dar conta do que realmente significa essas duas ordenanças de Deus, o batismo e a ceia do Senhor, né? Mas então o que acontece? Acontece que muitas pessoas, vamos dizer no meio evangélico, né? Apenas tomam um banho vestidas, né? E às vezes frio, né? Mas saem das águas batismais sem absolutamente nenhum renovo espiritual. E o batismo, ele é até chamado também batismo de arrependimento, ele tem que acontecer um renovo espiritual, né? Então, e às vezes as pessoas saem das águas batismais, né? Sem sepultar a velha criatura, sem nascerem de novo, né? Conforme nós vimos na live passada, né, que o Senhor Jesus disse que nós temos que nascer de novo. O ser humano tem que nascer de novo para poder ver o reino dos céus, isto é, para ser salvo, né? Então muitas pessoas partem para o batismo com apego a vícios que não querem largar, né? E depois do batismo, muitas vezes não participam, né, de uma escola bíblica, do ensinamento, de um discipulado, né? Para crescerem no conhecimento, né? Para saber o que foi que elas fizeram, o batismo, o que é aceitar Jesus, por quê e para quê. E então dessa forma, muita gente às vezes fica religiosa, né? A pessoa aceitou o Senhor Jesus sem saber direito por quê e para quê, passou pelo batismo também sem saber por quê e para quê, e ficam religiosos, né? Frequentam igrejas, né? Frequentam as igrejas, mas muitas vezes sem saber o que é, né? Então, vamos ver então, gente, se você ainda não pegou a sua Bíblia, pega a sua Bíblia lá, amém? Porque aqui nós estudamos a Bíblia, a salvação através da Bíblia. Nós estudamos os projetos, o plano de salvação de Deus através da Bíblia. Não pode ser no achismo de ninguém, nem no meu e nem de ser humano algum, né? Então procura a sua Bíblia, né? Se você não tem uma Bíblia, convém você adquirir uma Bíblia, né? A Bíblia é livre, mas você poderá achar também as passagens bíblicas no Google, mas é aconselhável você ter a sua Bíblia, né? Eu tenho várias Bíblias, a que eu mais gosto é a Bíblia de Estudo Pentecostal
Almeida corrigida, revista e corrigida, né? Agora aqui, muitas vezes na live, eu uso Almeida corrigida fiel. Então vamos ver a 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 7. Amém? 1 João é a primeira carta ou primeira epístola, né? Epístola significa carta, né? Primeira carta de João, quer dizer, do apóstolo João, é 1 João capítulo 3, né? Então a epístola de João fica lá um pouco antes de Apocalipse, né? Tem a 1 João, 2 João, 3 João. O último livro da Bíblia é Apocalipse. Antes dele tem Judas, antes de Judas é 3 João, 2 João, voltando para trás, de 1, né? Então você vai achar 1 João, capítulo 3, né? Quando você achar a página do livro, você vai achar, verá númerozinhos maiores, é um número maior, o número 1 maior é o número do capítulo, aí você vai até o capítulo 9, e lá pelos númerozinhos pequenos, que são os versículos, nós vamos ler a partir do versículo 3, amém? Então vai procurando aí. Primeira João, capítulo 3, versículo 7. Amém, povo de Deus, achamos? Eduardo, sejas abençoado em nome do Senhor Jesus e seja bem-vindo também. Você perdeu um pedacinho, né? Mas depois é só voltar para trás, porque vai ficar gravado, né? Tanto no Facebook como no YouTube, né? Então, Eduardo, procura aí. 1 João, capítulo 3, versículo 7. 1 João, capítulo 3, versículo 7. Apocalipse é o último livro da Bíblia, a gente indo de Apocalipse voltando para trás, é Judas, 3 João, 2 João, 1 João, ou primeira epístola ou primeira carta de apóstolo João. Então vamos lá, para as lives não ficar muito compridas, né? Porque como diz uma missionária conhecida minha, o tempo não espera, né? Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus, né? Então veja só, que nós acabamos aqui de falar, né? Que às vezes as pessoas ficam religiosas, passando por um batismo, aceitam o Senhor Jesus sem saber o que está fazendo, de forma inconsciente, passam pelo batismo de forma inconsciente também, sem saber o que está se passando, o que está se fazendo, né? Então as pessoas não ficam realmente cristãs, ficam religiosas, né? E o batismo, como eu falei, o batismo chamado batismo do arrependimento é para salvação, né? É para que nós nos arrependamos e nós deixemos o pecado, né? Porque quando nós entregamos nossa vida a Deus através do Senhor Jesus, passamos pelo batismo nas águas, então você é sepultado na água, é afundado na água e emerge, né? Você é imerso e emerso da água. Então, a velha criatura que ama o pecado é para ter ficado sepultado nas águas batismais. E nasce uma nova criatura, né? Renascida em Cristo. Uma criatura regenerada, né? Que nós podemos dizer que é uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Então, quer dizer que nós já não podemos mais amar o pecado e ficar pecando descaradamente, vamos dizer assim, né?
sabendo que o pecado é pecado, mas gostando do pecado, né? E aqui então a palavra diz isso: nisso são manifestos os filhos de Deus, os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. A maioria dos pecados que nós cometemos tem pecado contra Deus, pecado contra nós mesmos, mas a maioria dos pecados são contra o nosso próximo, isto é, o nosso irmão, né? Então, qualquer que é nascido de Deus não permanece no pecado. Então, nós precisamos passar por um batismo consciente. Se você passou por um batismo inconsciente, sem saber o que estava fazendo, você que vai receber essa palavra, compartilhamento, ou está vendo pela primeira vez uma live, então, se você foi batizado, você tem que renascer em Cristo. Amém? Vamos prosseguir. Esse item nós não vamos terminar hoje, que é um pouco... E cada dia nós vamos aprendendo um pouquinho. A palavra de Deus não se aprende num dia só. Mesmo que os maiores entendidos da palavra, a pessoa morra com 100 anos estudando a palavra todos os dias, nunca sabe tudo da divina palavra, né? Então, como eu estava dizendo, muita gente assim, né, que passa pelo batismo sem saber o que está fazendo, muito tempo depois, abandonam a igreja. E não são poucas as pessoas que abandonam a igreja, que largam de congregar, não vão mais à igreja nenhuma e passam a viver só na vida do mundo, caminhando para a condenação eterna, né? Então, muitas pessoas abandonam a igreja, abandonam os caminhos do Senhor, abandonam o Senhor que a salvou e acabam perdendo a salvação, né? Então, além de passar pelo batismo consciente, receber a palavra, né? Crer na palavra e passar pelo batismo consciente, é preciso continuar sendo alimentado pela palavra, né? Mas, todavia, ainda há pessoas que permanecem na igreja, né? O batismo não é consciente, não sabia o que estava fazendo, não ouviu a palavra antes, ou ouviu, mas não deu valor. Bom, só que não vão embora, permanecem na igreja, né? Mas também não se vê diferença às vezes no comportamento das pessoas, no estilo de vida, não se vê diferença dos comportamentos das pessoas que ainda estão no mundo, né? Então, nesse caso, não houve regeneração. Então, a pessoa tem que buscar a regeneração, porque sem a regeneração não há salvação, né? Então, muitas vezes a pessoa não foi devidamente preparada para o batismo, nem para aceitar Jesus. Deus te abençoe, filha, seja bem-vinda. A pessoa não foi devidamente preparada para aceitar Jesus, sabendo o que estava fazendo, não foi devidamente preparada para fazer um batismo consciente, não sai da igreja, né? Mas não há mudança de estilo de vida, não há regeneração, né? Porque a regeneração é a restauração de atributos divinos daqueles que tem em nós. Porque Deus tem atributos que é só dele, Ele tem atributos que tem nele e tem em nós. Mas nós perdemos no pecado original. E esses atributos têm que ser restaurados na regeneração, né? Mas às vezes as pessoas que estão na igreja continuam briguentas, orgulhosas, pedantes, né? Quer saber o que significa pedante? Procura no Google, né? Continuam fazendo bullying, assédio moral no próximo, continuam dando calotes, sendo pessoas desonestas, né? Escandalizando o nome de Cristo, compra, não paga, pede emprestado, não devolve, e fazendo tudo o que fazia antes, né? Então, não havendo regeneração, né? Continuam se trajando de forma indecente, né? De forma indecente, continuam postando fotos sensuais nas mídias sociais, na internet, né? Para serem vistas e desejadas, né? Serem vistas e desejadas por pessoas do sexo oposto, né? Então, sobre isso, é bom a gente ler Romanos 6, né? Eu não vou ler aqui, mas você depois, você vai rever essa live e você releia Romanos capítulo 6. Vai falar sobre esse assunto, sobre a pessoa ela ser regenerada e deixar o pecado. Então, se você é uma pessoa regenerada, enquanto você estiver nessa vestidura de carne, você ainda vai pecar. Todos nós pecamos. Se eu disser eu não cometo pecado, eu não peco mais, não tenho pecado, se eu disser eu acabei de cometer mais um, né? Mas
o Deus se espera de nós, a palavra diz que Deus quer que nós sejamos santos. Mas santos, no nosso caso, nós não vamos ser santos como Deus é santo. A palavra diz, sede santo, porque eu sou santo. Ele quer que nós sejamos santos assim. O que você vai sabendo que é pecado, você vai procurando largar. Se porventura você cai em algum pecado, você tem que ter a capacidade de se arrepender, né? Confessar ao Senhor Jesus, às vezes com a pessoa também que se ofendeu, que se prejudicou, às vezes, né? Então, para poder ter o perdão de Deus, né? Mas leia Romanos capítulo 6, depois, né? Então, muitas vezes as pessoas são batizadas, mas continuam mal criadas com os idosos, inclusive com os próprios pais, avós, tios e idosos em geral, né? E então não estão regenerados. É preciso haver a regeneração, mas se a pessoa já passou pelo batismo nas águas e continua assim, tem que buscar a Deus. Tem que buscar a Deus em jejum e oração e continuar sempre se alimentando da palavra. Bom, veja só, nós nos alimentamos o nosso corpo físico todo dia você, eu, nós nos alimentamos o nosso corpo físico. Ora, se nós passarmos muito tempo sem nos alimentar, ou alimentar o nosso corpo, o que vai acontecer? A gente enfraquece, desfalece e até morre. Bom, igualmente se a gente começar a comer comidas ruins, né? Começar a comer coisas venenosas, contaminadas, também vai acontecer a mesma coisa. Nós podemos enfraquecer, adoecer e até morrer. Espiritualmente é a mesma coisa. Você tem que se alimentar diariamente, alimentar a sua alma. Assim como você alimenta o seu corpo, você tem que alimentar a sua alma diariamente, todos os dias, com a palavra de Deus, né? Você tem que se alimentar com a palavra de Deus todo dia. Você tem que ouvir, você tem que ler, você tem que falar, trocar ideias sobre a palavra de Deus, alimentando a sua alma com a palavra de Deus, né? Então, tem 3 coisas que alimentam a nossa alma, né? E nos fortalece espiritualmente. Uma é a que eu acabo de falar, né? É a gente ler a palavra, estudar a palavra. Sempre que você for estudar, faça uma prece antes, né? Peça a Deus para te dar correto entendimento e guardar no teu coração a palavra. É você ler a palavra, ouvir a palavra, falar a palavra. Bom, a segunda é você ouvir louvores, cantar louvores. Louvores, cânticos de louvor, de adoração a Deus. Deus nos criou para a honra e glória dele, para ser louvado. Os anjos louvam a Deus continuamente. E nós também fomos criados para louvor e honra e glória do nosso Deus. Em contrapartida, ele tem uma vida eterna maravilhosa para nós, junto a ele eternamente, né? E também outro meio de nós nos alimentarmos a nossa alma é com um jejum, né? Um jejum também tem que ser consciente, não fazendo de forma exagerada. Vamos estudar futuramente como é que deve ser o jejum, né? Que não destrua a sua saúde, né? Então nós temos que continuar, né? Mas lamentável ainda, além disso que nós analisamos, né? Que há pessoas que não são regeneradas, não mudam o estilo de vida, não se arrependem, porque não foram instruídas antes do batismo, que elas deveriam, o batismo é batismo de arrependimento. Outras, né? E largam, depois do batismo, somem da igreja, não vão congregar em lugar nenhum, largam de buscar a Deus. Pensam que já está tudo resolvido, tudo consumado. Não, nós temos que buscar a Deus sempre. Enquanto a gente tiver vida nessa terra, a gente tem que estar buscando a Deus, tem que estar procurando louvar, estudar a palavra, ouvir a palavra sempre, sempre, sempre. Porque nós vamos adorar a Deus eternamente na glória, né? Então, mas também há uma coisa lamentável, né? Que muita gente que passa pelo batismo despreparadas e também depois não são ministradas numa escola bíblica, em cultos de ensinamento, cultos de doutrina, né? Sobre a palavra de Deus.
e as pessoas não mudam de comportamento, então, lamentavelmente, muitos acabam ainda mais tarde, se tornam obreiras, né? Se tornam obreiras na obra de Deus, nas igrejas, né? Participam de grupos nas igrejas, né? Sem terem realmente sido regenerados, né? Sem terem sido realmente regenerados, sem terem realmente nascido de novo, da água e do Espírito, né? Então, é preciso que você passou pelo batismo, continue estudando. Se na sua igreja não tem cultos de ensinamento, não, mesmo que tenha culto de ensinamento, culto de doutrina, escola bíblica ou escola dominical, como é chamado em certas igrejas, né? Você tem que se dedicar ao estudo da palavra, porque assim você vai crescer na graça e no conhecimento. A graça é o favor de Deus, que nós não merecemos o favor de Deus para a nossa salvação. E você cresce na graça através do conhecimento de Deus pela palavra, o conhecimento da palavra, né? Então, e há muitos casos de pessoas que, até dentro do templo, a pessoa não é moralmente, tem um comportamento que não é moralmente bom para a igreja e nem para o Senhor Jesus, né? Nem para Deus, né? Bom, e o que dizer de batismos feitos em crianças até recém-nascidas? Ora, se quem é batizado adulto, né? De repente a pessoa passou pelo batismo, não bebê como eu e você, a maioria de nós somos, né? A pessoa passou pelo batismo já adulto, né? Até recebeu o ensinamento da palavra. Recebeu ou não recebeu, mas passou pelo batismo já adulto. Muitas vezes a pessoa ainda não crê na palavra. A pessoa não crê que não obedecendo a palavra, que não fazendo, não procurando viver uma vida santificada como Deus quer, que ela vai ser condenada, que ela vai perder a salvação. Muitas vezes a pessoa não crê, a pessoa não muda de estilo de vida. Agora, quanto mais se a pessoa foi batizada criança, não sabia o que estava se passando, né? Então, muito mais grave, né? Então, nós temos que levar a sério a nossa salvação. Ontem, nós tivemos uma reunião aqui, né? Dos bispos, com os obreiros da igreja, porque nós vamos ter aqui a nossa convenção, né? Então, por exemplo, você, Dalva, está convidado já para a convenção, dia 10 e dia 11 do mês que vem. Então, veja só. Então, uma coisa que o bispo falou que eu achei muito interessante, né? Até eu pus no meu story, e eu vou mencionar aqui nesse estudo. O bispo falou para nós, todos os obreiros lá reunidos, nós temos que levar a sério a nossa salvação, porque salvação é coisa séria. E na verdade porque ou você ganha a salvação ou você ganha a perdição, né? A salvação é uma vida eterna de glória junto a Deus, e a perdição é num fogo eterno com Satanás e os seus anjos sendo atribulados, né? Então, vejamos o Salmo 53, versículo 1. Salmo 53, versículo 1. Eu já vou terminar logo, porque eu vou procurar fazer lives mais curtas, né? Tem muita gente que não tem paciência, né? Ou não tem tempo de lives compridas, né? Antigamente fazia de 1 hora, eu estou procurando reduzir. Às vezes é ruim a gente cortar o assunto, né? Mas, Salmo 53, versículo 1. Então disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Bom, aqui a palavra diz no Salmo 53, disse o nécio. O que é nécio? Nécio tem vários significados, mas o significado que bate com aqui a palavra é esse. Aquele que é desprovido de conhecimento, é desprovido de discernimento. Então, dizendo no caso aqui, nécio é uma palavra que é uma pessoa que não crê na palavra de Deus. De repente a pessoa foi batizada e tudo,
mas não estuda a palavra, não, as pregações de hoje em dia não batem de frente contra o pecado, e as pessoas não buscam a palavra para saber como agradar a Deus e como não agradar, né? Então, aí é honesto, a pessoa que é desprovido do conhecimento da palavra de Deus. Desprovido, não tem conhecimento de Deus, não tem discernimento para a vida que leva e a vida que deveria levar, né? Então, e ainda fala, né, que a pessoa, nesse caso, muitas vezes a pessoa comete abominações, né? Comete iniquidade. Iniquidade é pecado, né? Então as pessoas continuam cometendo pecado, a pessoa não muda de estilo de vida. E não adianta a gente frequentar igreja nenhuma, não adianta ter religião, se a gente não viver pela palavra e não estiver vivendo pela palavra de Deus quando morrer. Ou se soar a trombeta dos anjos pela volta do Senhor Jesus, né? Então, agora vamos lá mais para trás. Evangelho de João é o terceiro livro, aliás, é o quarto livro do Novo Testamento. Evangelho de João na Bíblia Católica, você pode ser na sua Bíblia Católica mesmo, está escrito São João, né? Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 1 a 7. Evangelho João, capítulo 3, versículos 1 a 7. Vamos ler? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então veja só, ele não conhecia Jesus ainda pessoalmente, mas ele ouvia falar sobre as obras que Jesus fazia, né? De ressuscitar pessoas, milagres de cura de leprosos, que naquele tempo a cura só não existia, cura só se fosse por milagre. E ele ouvia falar nas coisas que Jesus fez. Libertou pessoas possessas de espírito maligno, curou pessoas que tinham fluxo de sangue sem cura. Então ele que era uma pessoa de Deus, mas segundo o Velho Testamento, porque o Novo Testamento estava nascendo ali em Jesus e foi escrito depois pelos apóstolos. Bom, ele, segundo o Velho Testamento, ele era um mestre da lei, né? Então ele conhecia a Escritura Sagrada, o Velho Testamento. Então ele falou assim, uma pessoa para fazer essas coisas, ele tem que ser de Deus, eu preciso conhecer. Só que como ele era uma autoridade, e Jesus era perseguido, então ele, para nos comprometer, pode ser que foi para nos comprometer, ele foi procurar Jesus à noite. Agora hoje você vê que as ruas são iluminadas, mas naquele tempo não era assim, as ruas eram escuras. Mesmo as ruas iluminadas eram mal iluminadas, né? Então ele foi procurar Jesus à noite e falou isso, né? Para Jesus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus respondeu para ele e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Então aqui você vê, né, que aqui está aquilo que eu falei, né? Na verdade eu digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então quem não se converter não verá o reino dos céus, isto é, não terá a salvação, né? Então é preciso que a pessoa busque a igreja que ensina o Evangelho, busque saber, conhecer por que aceitar Jesus. Eu já falei nisso numa live, mas você pode procurar conhecer mais por quê e para que aceitar Jesus. Até na internet mesmo você pode saber. O batismo, né? E você, o quanto antes, vá, entregue a sua vida a Deus, confessando o Senhor Jesus como seu
seu Salvador, seu único Senhor, e receba a salvação. E aí passe, busque na palavra, procure conhecer, desça as águas batismais, sabendo que o que você está fazendo, que você está abandonando uma vida de pecado, abandonando uma vida de pecado, servindo a Satanás, mesmo sem saber, servindo a Satanás, para seguir para sempre com Jesus, nosso Senhor, para a eternidade. Seguir para sempre com a presença do Espírito Santo em você, na verdade, né? Então, o que é nascido da carne é carne. Você nasceu, né, do seu pai e da sua mãe. Eu nasci do meu pai e da minha mãe. Mas aqui, no pecado original, eles morreram, né? Até numa live eu já falei isso, mas aqui se eu for entrar no assunto vai ser longo. Então, no pecado original, o diabo falou para eles que eles não morreriam. Para Eva, que ela não morreria se comesse do fruto proibido. Ela acreditou e comeu. Adão acreditou nela e comeu. Bom, e eles morreram espiritualmente, né? Então, todos os descendentes deles nasceram mortos espiritualmente, isto é, separados de Deus, com o passaporte certo para a condenação eterna. Então nós já nascemos condenados. É por isso que Jesus é chamado Salvador. Ele veio nos salvar da condenação eterna. Mas para você ser salva da condenação eterna, você tem que aceitar. Você tem que aceitar a palavra, você tem que crer na palavra, aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, passar pelo batismo nas águas e continuar se alimentando, conhecendo a palavra e deixando a palavra transformar você, deixando a palavra te lavar, transformar seu caráter, sua personalidade, seu estilo de vida, né? E então é o que o Jesus falou, né? Nascer de novo, isto é, ser regenerado. Então temos que ser regenerados para poder sermos salvos, né? Amém? Mas eu vou parar por aqui para não ficar muito comprida a live, amém? Bispo Dário, Pastora Vera, amados em Cristo, sejam bem-vindos. Mas, infelizmente, eu estou terminando porque as pessoas estão achando as lives muito compridas, né? Então eu estou procurando fazer lives mais curtas. Né? Mas como fica gravado, os amados podem ver depois, né? E eu vou enviar para o Facebook da igreja aí, né? Amém? Então, minha gente, nós vamos parando por aqui. Eu tinha muita coisa para falar ainda. Quem quiser, nós continuamos na próxima aula. Gente, mas a salvação que Jesus deixou para nós e nós tomamos posse, não é para ficar só para nós. Jesus instituiu a igreja para que a igreja ministre a palavra para as pessoas aceitem, sejam salvas, passem a fazer parte. A pessoa que é batizada, se você é batizada numa igreja, você passa a fazer parte dos membros daquela igreja e da igreja de Deus na face da terra, né? Mas está tudo resolvido? Não, você também tem que começar a se empenhar nessa tarefa de levar a palavra de Deus adiante para que outras almas sejam salvas, né? Infelizmente, muitas vezes, os mais difíceis são os da nossa casa, né? Da nossa parentela, né? Mas, graças a Deus, tem algumas pessoas da minha família, da minha parentela, que estão amando a palavra de Deus e já tomaram posse da salvação, e quem não tomou há de tomar em breve, em nome de Jesus, né? Então, gente, a nossa... eu esqueci de anotar, Bispo Dário, eu esqueci de anotar o endereço da igreja. Então, gente, a nossa sede, eu congrego, Bispo Dário, Pastora Vera, são da nossa igreja lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? Depois eu vou pôr no meu story, né? E vou enviar também para as pessoas o endereço da igreja. De repente alguém vai lá em Petrópolis, aproveita e vai louvar a Deus lá e receber a divina palavra, receber uma bênção, uma unção com óleo lá do Bispo Dário, da Pastora Vera, lá na cidade de Petrópolis.
eu esqueci o nome da rua agora, mas é do bairro... Ai, esqueci. Depois eu passo para vocês, né? Então, aqui em São Paulo, nós temos a filial na Avenida Antonella da Messina, 721, na Vila Zilda, né? Temos na rua Colibris da Serra, 171, Vila Airosa. Amém? Vila Airosa. Então, gente, Dalva, você não acha demorado, mas tem gente que acha, né? O Eduardo Mendes esteve falando hoje para me fazer lives de 5 minutos, para que as pessoas assistam, né? Só que live de 5 minutos não dá para falar nada, né? Sobre esse tema aqui, né? Para quem quer saber mais, para comentar, né? Muita gente não evangeliza porque tem medo das perguntas. A pessoa muitas vezes não sabe falar para que é o batismo, por que é o batismo. Então muitas vezes você vai evangelizar uma pessoa e a pessoa quer saber. Então você tem que mostrar na palavra de Deus, né? Por que ela tem que aceitar Jesus, para que ela tem que aceitar Jesus, né? E aqui, esses versículos que nós usamos nessa ministração, são versículos, passagens bíblicas, entre outras, né? Que a gente pode usar para mostrar para as pessoas que elas têm que nascer de novo, que elas precisam se amoldar à palavra de Deus para poder serem salvas, né? Para poder serem salvas. E então vamos ao término, né? Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo privilégio que nos dás, meu Deus, de mais uma vez o Senhor falar aos nossos corações através da tua divina palavra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, grava nas tábuas dos nossos corações o que nós estudamos hoje, não nos deixe perder. Meu Pai, trabalha em cada coração, meu Pai, para que compartilhe, meu Pai, para que esta palavra da salvação alcance outras almas, como Tu mandaste, meu Deus, que nós preguemos a Tua igreja, pregue o Evangelho, que o Evangelho chegue até os confins da terra, meu Pai. E então virá o fim. O Senhor levará a Tua igreja, meu Pai, e que nós estejamos salvos, e muitos dos nossos estejam salvos, meu Pai. Que muitas almas possam estar salvas, meu Pai, por nós compartilharmos a Tua palavra, meu Pai. Seja através das mídias, seja nós falamos boca a boca, meu Pai, de uma pessoa para outra, ministrando a Tua palavra. Amém? Glória a Deus. Então vamos à bênção apostólica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que o sublime amor de Deus Pai, a sublime graça de nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre em todos nós e com as nossas casas. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Dalva, seja abençoado em nome de Jesus. E todos que não dá para ver todo mundo, né? Talvez também tem gente que entrou e saiu, mas sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Se permitir o Senhor nosso Deus, na próxima terça-feira, a partir das 20 tem mais. Agora eu vou publicar essa live no YouTube, né? No meu canal no YouTube. O meu canal no YouTube agora eu mudei o nome, eu precisei mudar o nome. Canal Santifica a Vida. Canal Santifica a Vida. E eu estou precisando que as pessoas visitem o canal para dar o clique, compartilhar e se inscrever para que o canal cresça, levando a palavra de Deus até os confins da terra. Amém? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos abençoados, fiquem todos com Deus. Shalom Adonai. Boa noite. Abraços.